E aí, pessoal, tudo massa? Tudo certo? Vejam bem, na nossa última aula, nós concluímos o nosso módulo 2. Portanto, hoje a gente inicia o nosso módulo 3, que é o nosso módulo de História Moderna. Lembrem que os módulos eles são sempre alternados, um módulo de geral, um módulo de Brasil, um módulo de geral, um módulo de Brasil, e assim sucessivamente. Então, o nosso primeiro módulo foi de Antiga e Medieval, o nosso segundo módulo, Brasil Colônia, o nosso terceiro módulo, História Moderna, o nosso quarto módulo, Brasil Império. Entendem? Então, os nossos módulos sempre serão alternados. Então, o módulo 3 é a continuação do nosso módulo 1. Beleza? Então, vamos recriar nossa linha de raciocínio. Eu disse para vocês que no finalzinho da Idade Média, os senhores feudais, querendo recuperar os seus servos, eles começaram a atacar as cidades. Cidades essas que na época eram chamadas de burgos. Mas a burguesia, que no início era formada por servos que fugiram dos feudos, a burguesia ela estava disposta a não voltar para os feudos. Os senhores feudais estavam atacando as cidades, os senhores feudais queriam que os servos voltassem para os feudos, mas a burguesia não queria voltar. Os servos eles queriam continuar a viver nas cidades. Foi aí que a burguesia pediu proteção ao rei. Rei esse que, na época, não tinha poder nenhum. É por isso que a gente diz que, na Idade Média, o rei ele reinava, mas ele não governava. Lembram disso? Então, a burguesia ela pediu proteção ao rei. Mas o rei disse que só poderia proteger a burguesia. O rei ele só poderia impedir os senhores feudais de atacarem a burguesia se ele, o rei, tivesse um exército mais poderoso, tivesse um exército maior do que o exército dos senhores feudais. Foi aí que a burguesia, que não queria voltar para os feudos, não esqueçam disso. A burguesia surge a partir do momento que os servos começam a fugir dos feudos e começam a ir viver nas cidades. Quem vivia em uma cidade na Idade Média era chamado de burguês, já que a cidade era chamada de burgo. Então, os servos, que se tornaram burgueses, como eles não queriam retornar para os feudos, eles decidiram pagar impostos ao rei. Ou seja, a burguesia, para não voltar para os feudos, a burguesia decidiu financiar o rei. O rei, com esse financiamento, o rei recebendo impostos da burguesia, o rei ele vai começar a contratar soldados mercenários para ele. E o rei vai contratar tantos soldados, mas tantos soldados, que o exército do rei vai se tornar maior do que o exército dos senhores feudais. O rei, que até então não mandava em nada, o rei que até então reinava, mas não governava, o rei tendo um exército maior do que o exército dos senhores feudais, o rei vai se tornar o indivíduo mais poderoso de cada país europeu. Esse rei, que agora tem um exército poderoso,
esse rei que agora tem poderes em suas mãos, esse rei que agora é temido por todos, esse rei que agora é obedecido por toda a sociedade, até porque quem desobedecer o rei será punido pelo exército do rei. Esse rei que concentra poderes em suas mãos, a gente chama de rei absolutista. Então, no finalzinho da Idade Média, para ser mais específico, na virada do século XIV para o século XV, os reis europeus, sendo financiados pela burguesia, esses reis, eles se tornaram reis absolutistas. E como um rei absolutista, o rei vai proibir a nobreza de atacar a burguesia. Ou seja, a burguesia financia o rei, mas o rei usa os seus poderes para proteger a burguesia. E a partir do momento que os países europeus se tornam países absolutistas, a gente diz que esses países, eles se tornaram estados nacionais. Portanto, um estado nacional nada mais é do que um país que é governado por um rei, e esse rei concentra todos os poderes em suas mãos. Logo, esse rei é um rei absolutista. E, pessoal, o surgimento das monarquias nacionais, o surgimento do absolutismo, marca o fim da Idade Média e, consequentemente, marca o início da Idade Moderna. E a gente começa a falar sobre a Idade Moderna, falando sobre os mais importantes filósofos do absolutismo. E, pessoal, coloquem no caderno, por favor, que os filósofos do absolutismo, eles eram intelectuais, normalmente professores universitários, que vão utilizar o seu intelecto, que vão utilizar o seu conhecimento, que vão utilizar a filosofia em defesa do absolutismo. E como primeiro filósofo absolutista, como primeiro intelectual a defender o absolutismo, um filósofo inglês chamado de Thomas Hobbes, que escreveu um livro chamado de O Leviatã. E nesse livro, O Leviatã, Thomas Hobbes ele vai dizer que o homem ele é mau por natureza. O homem ele é ruim por natureza. O homem, para o Thomas Hobbes, quando vive em liberdade, quando o homem sente que não existe nada acima dele, quando o homem sente que ele não será punido por ninguém, enfim, quando o homem ele goza de plena liberdade, o homem, para o Thomas Hobbes, ele só faz uma coisa: destruir. O homem, em liberdade, ele acaba com tudo. O homem, para o Thomas Hobbes, ele é tão mau, mas tão mau, que ele é capaz de acabar com ele próprio. Daí aquela frase do Thomas Hobbes, né, pessoal? O homem é o lobo do próprio homem. Então, para o Thomas Hobbes, para que o homem não se autodestruísse, para que o homem ele não acabasse com a humanidade, para que o homem não destruísse tudo, a sociedade, o homem, ele deveria fazer um acordo com o rei. Esse acordo, o Thomas Hobbes vai chamar de contrato social. E por esse contrato social, por esse acordo, o homem,
ele deve abrir mão da sua liberdade para que o rei possa proteger o homem contra ele mesmo. Repetindo, o Thomas Hobbes ele vai dizer que o homem, ele é o lobo do próprio homem. O homem vivendo em liberdade, o homem ele acaba com tudo, inclusive ele acaba com ele próprio. Então, para que a sociedade não se autodestrua, a sociedade deve fazer um acordo, um pacto, um contrato social com o rei. E por esse contrato social, o homem, ele abre mão da sua liberdade, o homem, ele se submete ao rei, o homem passa a obedecer ao rei, porque dessa forma, se a sociedade obedece ao rei, o rei vai garantir que essa sociedade não se autodestrua. Abra mão da sua liberdade em troca da sua sobrevivência. Obedeça ao rei, porque o rei, ele só quer garantir que a espécie humana não se autodestrua. Obedeça ao rei, porque o rei ele só quer o bem para a sociedade. Então percebam que para o Thomas Hobbes, o absolutismo ele garante a sobrevivência da espécie humana. O segundo filósofo, o segundo defensor do absolutismo, é um filósofo holandês chamado de Hugo Grotius. E o Hugo Grotius ele escreveu um livro chamado de Direito da Guerra e da Paz. E nesse livro, Hugo Grotius ele vai dizer que se todos os reis se tornassem reis absolutistas, ou seja, se todos os reis concentrassem todos os poderes em suas mãos, esses reis eles poderiam se reunir, eles poderiam participar de uma conferência, e nessa conferência, esses reis, eles poderiam criar o que o Hugo Grotius chamou de leis de fronteira. E as leis de fronteira são leis que visam evitar uma guerra mundial. Para o Hugo Grotius, se todos os reis se tornassem reis absolutistas, esses reis poderiam se reunir, poderiam participar de uma conferência. Nessa conferência, os reis iriam criar leis de fronteira, e as leis de fronteira teriam por objetivo preservar a paz no mundo. O terceiro filósofo, defensor do absolutismo, um filósofo francês chamado de Jean Bodin, que escreveu um livro chamado de Os 6 Livros da República. E aí, cuidado, viu? Cuidado para você não se precipitar. O nome do livro é Os 6 Livros da República. Mas, pessoal, entendam que a República para o Jean Bodin não é um modelo político. O modelo político para o Jean Bodin é a monarquia absolutista. É a mesma lógica que a gente utiliza quando a gente fala da República de Maquiavel. A gente não fala dessa república como modelo político. A gente fala dessa república como etimologia. Como eu falei para vocês, os filósofos do absolutismo, eles eram intelectuais. Muitos deles professores universitários, pessoas que tinham, na época, um grande conhecimento acadêmico.
Então, o Jean Bodin, ele na realidade usa república no seu sentido etimológico, ou seja, no seu sentido literal. República é uma palavra latina que significa coisa pública. Então, para o Jean Bodin, o rei, ele deve governar, porque para ele, para o Jean Bodin, o rei é a pessoa mais capacitada para cuidar da coisa pública. Ou seja, o rei é a pessoa mais capacitada, o rei é a pessoa com melhores condições para administrar o país, para administrar a república, a coisa pública. Até porque, para o Jean Bodin, o rei, ele foi o homem escolhido por Deus para governar. Para Jean Bodin, Deus ele escolheu determinada pessoa para ser rei, porque Deus ele percebeu que aquela pessoa era a pessoa mais capacitada, era a pessoa que teria as melhores condições de administrar o país. Portanto, para o Jean Bodin, se a sociedade não obedecesse ao rei, a sociedade, além de estar cometendo um crime, lembrem que o crime é cometido contra o Estado quando você desobedece ao governo. Mas para o Jean Bodin, um indivíduo que não obedece ao rei, além de estar cometendo um crime, ele está cometendo um pecado, porque ele está se colocando contra a vontade de Deus, já que para o Jean Bodin, o rei só é rei porque foi escolhido por Deus. Essa teoria defendida pelo Jean Bodin de que o rei só é rei porque foi escolhido por Deus, e Deus escolheu um determinado indivíduo para ser rei porque esse indivíduo é mais capacitado. Enfim, essa teoria defendida pelo Jean Bodin, ela é conhecida na história pelo nome de teoria do direito divino dos reis. Jean Bodin foi o primeiro filósofo moderno a defender a teoria do direito divino dos reis. O segundo filósofo francês, defensor do absolutismo, voltando à fita, tá? Thomas Hobbes, inglês, Hugo Grotius, holandês, Jean Bodin, francês. Então, o segundo filósofo francês, defensor do absolutismo, o Jean-Jacques Bossuet. E, pessoal, o Bossuet, ele escreveu um livro chamado de Política segundo a Sagrada Escritura. E percebam que pelo próprio nome do livro a gente já subentende o que o Bossuet vai defender. A política, ela deve ser feita segundo a Sagrada Escritura. E o que é a Sagrada Escritura? A Bíblia. Ou seja, a política, ela deve ser orientada pela religião, para facilitar ainda mais a tua vida. Bossuet, assim como Jean Bodin, ele vai defender a teoria do direito divino dos reis. É a religião que faz a política. Logo, o rei, ele só é rei porque foi escolhido por Deus para governar. Entendido isso, pessoal? Entendido mesmo? Então, como último filósofo do absolutismo, um filósofo italiano, talvez o mais famoso dentre todos, chamado de Nicolau Maquiavel, que escreveu um livro chamado de O Príncipe. E, pessoal, o príncipe para o Maquiavel é o rei. O príncipe não é o filho do rei. O príncipe é o próprio rei. E esse príncipe, ele deve entender
para o Maquiavel, o rei ele deve entender que não existe ética na política. E aí vejam, né, pessoal? Eu estou falando do início da Idade Moderna. Eu estou falando do final do século XV, início do século XVI. E vê o Maquiavel. Pessoal, essa história de que Maquiavel, ele é mau, ele quer que você seja ruim, não é por aí não, tá? Não é por aí não, tá? As pessoas meio que distorceram o Maquiavel. O que eu vejo no Maquiavel, e aí é uma opinião minha, tá? Eu respeito todos aqueles que pensam diferente. O que eu vejo no Maquiavel é muita sinceridade quando ele fala de política, sabe? Porque vejam, quando o Maquiavel diz que não existe ética na política, eu só consigo imaginar o nosso país. Eu não consigo pensar em outra coisa que não seja o Brasil atual. Maquiavel ele vai dizer que a política ela existe para que indivíduos atinjam interesses pessoais. A máquina pública ela deve ser utilizada para um bem coletivo, mas na prática não é. Na prática, Maquiavel vai dizer, na prática não existe ética. Na prática, o político ele não está necessariamente preocupado com o bem coletivo. O político, ao contrário, ele usa a máquina pública em seu próprio benefício, em seu próprio interesse. Cadê que ninguém fala em reduzir, aqui no Brasil, por exemplo, salário de deputado, salário de senador, salário de ministro do Supremo? Mas se fala em arroxo salarial, se fala em corte, em políticas sociais. Entendem? Então, Maquiavel ele vai dizer, ele vai ser muito sincero, pelo menos para mim, ele vai ser muito sincero quando ele diz que não existe ética na política. Então não adianta, rei, o senhor querer ser bonzinho. Não seja bonzinho, porque na política não existe isso. A política, ela é feita por interesses pessoais. Não existe certo e errado na política, para o Maquiavel. Na prática, não existe certo e errado. O que existe é contexto. É o que deve e o que não deve ser feito naquele momento. Então Maquiavel ele vai dizer que o rei ele deve ter a sabedoria, o príncipe deve ter a sabedoria de entender o contexto. O Maquiavel, inclusive, vai chamar isso de fortuna. O príncipe, o rei, ele deve ter a fortuna, ou seja, ele deve ter a capacidade de analisar o contexto, mas ao mesmo tempo ele deve ter a virtude, ou a virtude, que é a sua capacidade de agir diante daquele contexto. Mas esse agir, esse fazer, ele não deve estar pautado na ética. Para o Maquiavel, não. Porque a ética não existe na política. As pessoas não são éticas na política. Infelizmente. Mas o fato é que Maquiavel ele vai dizer que na política o que existe é um contexto. E como a política é movida por interesses pessoais, o rei ele deve fazer o que for necessário para governar, sem fazer esse juízo de valor do que é certo e do que é errado, do que pode e do que não pode. Para Maquiavel tudo pode, depende do contexto. O rei deve fazer tudo o que for necessário para governar. Até porque lembrem que Maquiavel ele era burguês. Os filósofos, defensores do absolutismo, eles eram burgueses. E lembrem que na época a burguesia estava sendo atacada pela nobreza. Então a burguesia precisava de um rei forte para que o rei pudesse protegê-la. Então Maquiavel vai dizer que o rei deve fazer o que for necessário. Seja algo bom ou algo ruim, não importa. O que importa é que o rei faça o que for necessário para que ele governe.
Inclusive, Maquiavel vai dizer que o rei ele deve ter a consciência que é melhor ser temido do que ser amado. Porque as pessoas normalmente confundem amor com fraqueza. Se a sociedade te ama, ela não pensa duas vezes se você fizer algo contra ela, que ofende ela. Se a sociedade te ama, ela não vai pensar duas vezes em se revoltar contra tu. Mas se a sociedade tem medo de tu, por mais que tu faça alguma coisa contra ela, ela vai pensar 1000 vezes antes de se revoltar contra você. Então Maquiavel vai dizer que o rei deve fazer o que for necessário. Ele não deve ligar para a opinião dos outros, porque no fundo, não existe ética na política. Então não adianta. Se você está na política, você tem que saber fazer o jogo político. E o jogo político, segundo a visão do Maquiavel, e pessoal, é o que eu vejo até hoje, no jogo político não existe ética. O que existe é um jogo movido por interesses pessoais. Cada um que queira tirar vantagem da máquina pública, quando a máquina pública devia estar a serviço dos mais necessitados. Então, para o Maquiavel, o rei deve fazer o que for necessário para governar. Até porque o Maquiavel, como burguês, ele precisa que o rei seja forte para que o rei possa protegê-lo contra a nobreza. Então, como Maquiavel vai dizer que o rei deve fazer o que for necessário para governar, pessoal, Maquiavel nunca falou isso, então não coloca isso como uma citação de redação, pelo amor de Deus, que é o que mais a gente vê. Então, por favor, cuidado. Maquiavel nunca falou no livro dele, nunca falou os fins justificam os meios. Essa frase, na realidade, ela foi elaborada a posteriori. Ela foi elaborada por historiadores. E essa frase, percebam, ela resume muito bem o pensamento de Maquiavel. Faça o que for necessário para governar. Faça o que for necessário para atingir o seu objetivo. Os fins justificam os meios. Entendido isso, pessoal? Entendido mesmo? Então prestem atenção. Eu falei para vocês, inclusive no início da nossa aula de hoje, eu falei para vocês que no final da Idade Média, a burguesia pediu proteção ao rei. E o rei disse que só poderia proteger a burguesia se ele tivesse um exército mais poderoso do que o exército da nobreza, do que o exército dos senhores feudais. É aí que a burguesia vai começar a financiar o rei. O rei vai contratar soldados para ele, o rei vai se tornar mais poderoso do que os senhores feudais. Tendo um exército imenso, o rei vai se tornar o homem mais poderoso do país, o rei vai se tornar absolutista, o rei vai proibir a nobreza de atacar a burguesia. Mas aí eu preciso que vocês saibam que pelo acordo que o rei fez com a burguesia e vice-versa, a burguesia ela vai financiar o rei. Ou seja, a burguesia vai pagar impostos ao rei, mas o rei ele deve proteger a burguesia, mas essa proteção não é apenas uma proteção política, não. A burguesia disse que ela financiaria o rei sem problema nenhum, para que o rei contratasse soldados, para que o rei se tornasse poderoso. Mas a burguesia vai dizer para o rei que a burguesia, ela não quer apenas proteção política, não. Pessoal, quando o rei diz que a nobreza está proibida de atacar a burguesia, entendam que essa proteção ela é política. Mas para a burguesia, a proteção política é pouco. A burguesia vai dizer o seguinte: rei, você quer governar esse país? Beleza, eu te financio, tu vai governar, tu vai se tornar o homem mais poderoso, tu vai ter um exército maior do que o exército da nobreza. Mas eu quero duas coisas. Eu quero que tu me proteja politicamente, eu quero que tu proíba a nobreza de me atacar,
Mas eu quero também que você me dê proteção econômica. Portanto, coloque no caderno. Era a função do rei. Em troca do financiamento que ele recebia, era a função do rei dar proteção política à burguesia, que eu posso chamar também de proteção militar, mas era a função do rei também dar proteção econômica à burguesia. Traduzindo, o rei deveria usar os seus poderes não só para proibir os nobres de atacarem a burguesia, mas o rei deveria usar os seus poderes também para ajudar a burguesia a enriquecer cada vez mais. Até porque é um efeito dominó, né, pessoal? Vejam, se o rei ajuda a burguesia a enriquecer cada vez mais, quanto mais rica ficar a burguesia, mais impostos ela paga. Quanto mais impostos a burguesia paga, mais o rei contrata soldados. Quanto mais soldados o rei tem, quanto maior o exército do rei, mais temido o rei é. E quanto mais temido o rei for, mais poderoso ele será. Entendem? Então, se o rei ajuda a burguesia a enriquecer, o rei está ajudando a ele próprio. Porque ele vai receber mais impostos e, consequentemente, vai se tornar mais poderoso. Então, para ajudar a burguesia a enriquecer, os reis absolutistas europeus, coloquem no caderno, eles adotaram uma política econômica conhecida pelo nome de mercantilismo. E, pessoal, coloquem no caderno, por gentileza, que o mercantilismo é uma política econômica intervencionista. E, pessoal, se eu digo para vocês que o mercantilismo é uma política econômica intervencionista, é porque em uma política mercantilista, o Estado ele vai intervir na economia. Ou seja, na Idade Moderna, para ajudar a burguesia a enriquecer, os reis europeus eles vão intervir na economia o tempo todo. Mas entendam que cada intervenção dessa tem por objetivo ajudar a burguesia a enriquecer. Até porque, volto a dizer, quanto mais rica for a burguesia, mais impostos ela paga e mais poderoso se torna o rei. E para ser bem específico, coloque no caderno o mercantilismo, esse intervencionismo estatal sobre a economia. Essa intervenção ela se dava de 3 formas. A primeira forma de intervenção a gente chama de protecionismo alfandegário. E o protecionismo alfandegário, coloque no caderno, por favor, nada mais é do que o aumento da taxa alfandegária. E a taxa alfandegária, por sua vez, é imposto sobre importação. Toda vez que a gente quer importar um produto, além de pagar o preço desse produto, a gente precisa pagar a taxa alfandegária, que é a taxa de importação. Ou seja, o produto estrangeiro só entra no país depois de se pagar esse imposto, a taxa alfandegária. E aí vejam, se o rei, na Idade Moderna, ele vai aumentar a taxa alfandegária, o que é que o rei quer? Que a importação no seu país diminua. E para que o rei quer que a importação diminua no seu país? Para que a população do país seja obrigada a comprar produtos nacionais. E lembrem que dentro dos países europeus, quem produzia as mercadorias era a burguesia. A burguesia simultaneamente produzia e vendia mercadorias.
Então, como a intenção do rei é enriquecer a burguesia do seu país, ele vai aumentar a taxa alfandegária para que a população do país compre produtos da burguesia nacional. Para ficar bem fácil, vamos imaginar que eu sou o rei do Brasil. Você que está me assistindo é um comerciante. É você que me paga impostos. Então eu vou aumentar a taxa alfandegária brasileira para que a população brasileira não importe muitas mercadorias e, consequentemente, compre produtos a você. Se eu aumento a taxa alfandegária, eu quero que a burguesia nacional detenha o controle sobre o mercado consumidor do país. Deu para entender, pessoal? Deu para entender mesmo? Então, protecionismo alfandegário, aumento da taxa alfandegária, consequentemente, redução da importação. Segunda forma de intervenção, o metalismo. Metalismo ou bulionismo. Traduzindo, era a função do rei acumular metais preciosos, ouro e prata, e usar esses metais preciosos para produzir moeda. Era a função do rei garantir a circulação de moeda. Na época, se acreditava que quanto mais moedas circulasse no país, mais o comércio iria se desenvolver. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né, pessoal? Hoje a gente sabe que se o governo ele aumenta muito a circulação de moeda, esse governo ele gera uma inflação. Mas na época se acreditava nisso. Na época, os reis acreditavam que quanto mais moeda circulasse no país, mais o comércio iria se desenvolver, consequentemente, mais a burguesia iria enriquecer. Entendido? Tranquilo? Então, repetindo, voltando à fita. Pessoal, aqui a gente aprende de todo jeito, tá? Vou repetir 1000 vezes se for necessário, mas eu quero que tu aprenda mesmo. Eu quero que tu feche qualquer prova de história. Eu não quero que tu tenhas nenhuma dificuldade. Então vamos lá. No final da Idade Média, a burguesia se une ao rei. Por essa união, a burguesia vai financiar o rei se torna mais poderoso do que os senhores feudais, o rei se torna mais poderoso do que a nobreza, o rei se torna absolutista, o homem mais poderoso do país. Mas pelo acordo, o rei deve dar proteção política à burguesia, mas o rei também deve dar proteção econômica. O rei deve proibir a nobreza de atacar a burguesia, mas o rei também deve ajudar a burguesia a enriquecer. Para ajudar a burguesia a enriquecer, os reis absolutistas europeus adotam uma política econômica conhecida pelo nome de mercantilismo, que é uma política econômica intervencionista. Ou seja, o rei vai intervir na economia para ajudar ou para tentar ajudar a burguesia a enriquecer. Primeira forma de intervenção, o protecionismo alfandegário. Ou seja, o rei quer forçar a população do país a comprar produtos nacionais. Segunda forma de intervenção, o metalismo, o bulionismo. O rei ele vai acumular metais preciosos para garantir uma grande circulação de moedas. Terceira forma de intervenção, a busca por novos mercados consumidores. Para que a burguesia do país enriquecesse, cada vez mais, essa burguesia precisava de novos mercados consumidores. Eu sou um comerciante brasileiro. Para que eu enriqueça mais, eu devo vender para o Brasil, mas eu devo vender
para outros territórios que não sejam territórios brasileiros. Ou seja, o rei deveria ampliar os mercados consumidores da burguesia. Quanto mais mercado consumidor, mais comércio. Quanto mais comércio, mais a burguesia enriquece. Quanto mais a burguesia enriquece, mais ela paga impostos e o rei se torna mais poderoso. Sendo que aí é que está. Esses novos mercados consumidores que os reis europeus eles vão buscar para as suas burguesias, esses novos mercados consumidores a gente chama de colônias. Uma colônia nada mais é do que um mercado consumidor. Então o rei de Portugal vai procurar colônias para a burguesia portuguesa, o rei da França vai buscar colônias para a burguesia francesa, o rei da Espanha a mesma coisa, da Inglaterra também. Então entendem? Uma colônia nada mais é do que um mercado consumidor. Sendo que entendam, a ideia é que a colônia compre produtos da sua metrópole. Por exemplo, o Brasil foi colônia de Portugal. Então, a ideia era que o Brasil comprasse produtos fabricados pela burguesia portuguesa. Dessa forma, a burguesia portuguesa teria o controle sobre o mercado consumidor português por conta do protecionismo alfandegário. Lembram? Aumento de imposto sobre importação. Então, a ideia era que a burguesia de Portugal controlasse o mercado consumidor português, mas também controlasse o mercado consumidor brasileiro. Então, para isso, para que a burguesia do seu país controlasse o mercado consumidor da colônia, os reis europeus, eles vão impor às colônias, lembrando que a colônia é um mercado consumidor extra-europeu, ou seja, um mercado consumidor encontrado fora da Europa. Então, para que a burguesia do seu país controlasse o comércio na colônia, os reis europeus eles vão impor a essas colônias aquilo que os historiadores chamam de pacto colonial. E pelo pacto colonial, uma colônia só poderia comercializar com a sua metrópole. O Brasil só poderia comprar produtos de Portugal. Da mesma forma, o Brasil só podia vender produtos para Portugal. Uma colônia que desobedecesse o pacto colonial seria atacado pelo exército do rei. Entendido isso, pessoal? Entendido mesmo? Então vejam, lá na Europa, na época, na Idade Moderna, lá na Europa era difícil de se exportar. Porque os países europeus estavam protegidos por barreiras alfandegárias. É o protecionismo. Então era difícil a França exportar para Portugal. Era difícil Portugal exportar para a França. Então a importação lá na Europa, ela era muito restrita. Mas percebam que a partir do momento que o rei encontra mercados consumidores para a sua burguesia fora da Europa, essa burguesia ela vai exportar seus produtos para fora da Europa. Traduzindo, os países europeus importavam pouco por conta do protecionismo, mas eles exportavam muito para as suas colônias. Toda vez que isso acontece, toda vez que um país exporta mais do que importa, a gente diz que esse país possui uma balança comercial favorável. Entendido isso, pessoal? Entendido mesmo? Mas aí vejam, para que os reis europeus eles encontrassem novos mercados consumidores para a sua burguesia,
Mercados esses que devem ser encontrados fora da Europa. Mercados consumidores esses que a gente chama de colônias. Para que os reis europeus eles encontrassem esses novos mercados consumidores para a sua burguesia, esses reis europeus eles decidiram patrocinar o que a gente chama na história de expansão marítima europeia. Ou seja, os países europeus eles vão utilizar o Oceano Atlântico como rota, como caminho, para buscar novos mercados consumidores. E navegando pelo Atlântico, usando o Atlântico como rota, os países europeus eles vão acabar encontrando esses novos mercados consumidores, principalmente aqui na América. Os países americanos, na Idade Moderna, eles vão se tornar colônias de metrópoles europeias. Dentre esses países, o nosso querido Brasil, que vai se tornar uma colônia de Portugal. Entendido isso, pessoal? Entendido mesmo? Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Vamos embora responder as nossas questões da aula de hoje? Então, por favor, todo mundo na página 2 do nosso módulo 3. A primeira questão diz o seguinte: o fim último, causa final e desígnio dos homens que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre os votos, ao introduzir aquela restrição sobre si mesmos, sob a qual os vemos viver nos estados, é o cuidado com a sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita. Pessoal, de cara, a gente já percebe que o texto ele se refere a Thomas Hobbes. O texto está dizendo que o homem ele ama a liberdade, mas para conservar a sua própria vida, esse homem impõe uma restrição sobre si. Ou seja, o homem ele abre mão de algo que ele ama, que seria a liberdade. Lembrem daquela frase que o Thomas Hobbes ele diz: o homem é o lobo do próprio homem. Hobbes, teórico e filósofo do século XVII, elaborou as bases do seu pensamento político, admitindo a existência de um pacto social entre os homens e o governo, capaz de realizar uma construção racional da sociedade. Considere as assertivas abaixo. Primeira, a humanidade, para o Hobbes, em seu estado natural, é uma selva. Mas quando os homens se submetem a estados soberanos, esses homens eles não têm mais o que recear. Há um regresso à selva, no relacionamento entre indivíduos. A partir do momento em que os benefícios concedidos do poder absoluto, em princípio ilimitado, permitiam ao homem deixar de ser uma ameaça para os outros homens. Perfeito, né? Lembrem que pelo contrato social, o Hobbes ele propõe que o homem ele abra mão da liberdade em troca da proteção do Estado. Então o homem ele abre mão da sua liberdade para que o Estado ele possa proteger esse homem. Então, item 1, perfeito. Item 2. Sua doutrina a respeito do direito divino dos reis, falso. Thomas Hobbes ele não defende o direito divino dos reis. O direito divino dos reis ele é defendido pelo Jean Bodin e pelo Jean-Jacques Bossuet. Item 3. O absolutismo, por ele defendido, seria uma nova forma de governo capaz de articular setores sociais distintos. Atenderia aos anseios dos setores populares urbanos interessados em apoiar o poder real a fim de contar com isenção fiscal. Aí já está falso. Até porque quando a gente fala de setores populares urbanos na Idade Moderna, nós estamos falando de burguesia.
E em nenhum momento Thomas Hobbes ele propõe que a burguesia ela vai ter isenção fiscal, não. Lembrem que isenção fiscal é o não pagamento de impostos, beleza? Então, resposta letra A de amor. Na segunda questão, a gente vê uma imagem, uma pintura do Luís XIV. Esse que é tido como o principal rei absolutista europeu da Idade Moderna, um rei arrogante, um rei prepotente. Inclusive, esse cara se autodenominava de o Rei Sol. Então a questão ela mostra uma imagem de Luís XIV e o texto diz o seguinte: o Estado sou eu, frase atribuída ao rei Luís XIV, traduzia ao grau de centralização de poderes, típica dos estados absolutistas. Tal forma de organização política destacava a figura do monarca, como bem caracterizava a imagem acima. Assinale a alternativa correta, que expressa o papel da monarquia absolutista. Letra A. O regente, ao aparecer publicamente com trajes suntuosos, exprimia a união entre o poder temporal e espiritual. Pessoal, o poder temporal é o poder político, poder espiritual é o poder religioso. Pessoal, só teve um rei absolutista que uniu o poder temporal com o poder espiritual, que foi o Henrique VIII, o rei da Inglaterra. Então, o absolutismo, de forma genérica, ele não une poder temporal e poder espiritual, não. Tá? Letra B de bola. O monarca, ao se utilizar da pompa e da suntuosidade, sintetizava os anseios da própria nação e dos diversos grupos religiosos. Diversos grupos religiosos não. Dentro de um país absolutista, a população ela é obrigada, de forma genérica, a população em um país absolutista é obrigada a se converter à religião do rei. É por isso que a gente diz que uma monarquia absolutista, ela é uma monarquia confessional. Porque uma monarquia confessional é aquela que obriga toda a população a se converter à religião do rei. Mas lembrem que o rei, ele não é simultaneamente chefe político e chefe religioso. O rei, ele tem apenas o poder temporal. O poder espiritual normalmente fica na mão do Papa. Tá bom? Lembrem que o único caso da Idade Moderna em que o rei ele vai ser simultaneamente chefe político e chefe religioso é na Inglaterra. A questão ela não está falando da Inglaterra, ela está falando do absolutismo de forma genérica. Então, de forma genérica, não existe uma união entre o poder temporal e espiritual. O que existe é um apoio do Papa a uma monarquia absolutista, porque o rei vai dar para o Papa fiéis. Então, existe uma aliança, mas essa união não. E, de forma genérica, no absolutismo, a população é obrigada a se converter à religião do rei. Então, não existe, dentro de um país absolutista, vários grupos religiosos, como diz a letra B. A letra C diz: exposição pública da figura do monarca enfraquecia a nobreza, falso, até porque o rei, ele é um nobre. Letra D, o rei, ao simbolizar o próprio Estado francês, consegue articular o anseio do grupo mercantil em ascensão, articulando-os com os interesses da nobreza nacional. Perfeito, né, pessoal? Lembrem que na Idade Moderna, os reis absolutistas não percam o comando da questão. Assinale a alternativa que expressa o papel da monarquia absolutista. Esse é o comando. Então, o rei absolutista é aquele que concentra todos os poderes em suas mãos, mas para que esse rei ele possa administrar bem o seu país, esse rei ele busca o apoio da burguesia, oferecendo para a burguesia mercado consumidor. O rei ele busca o apoio da igreja
igreja essa entendam como sendo normalmente a Igreja Católica, oferecendo à igreja novos fiéis. E o rei, ele também busca o apoio da nobreza, oferecendo para a nobreza, até porque normalmente um rei é um nobre. Então o rei, para ter o apoio da nobreza, ele oferece a ela novas terras. Ok? Então, letra D, perfeita. Lembrando que grupo mercantil é comerciante, tá? Então, o rei, ele vai articular, ele vai atender aos interesses da burguesia e também vai atender aos interesses da nobreza nacional. Beleza? Então, letra D está perfeito. A terceira questão diz o seguinte: acontece que Luís XIV provavelmente tinha excelente faro para os negócios, sem falar que o monarca devia achar muito sem graça ver todo mundo vestido de preto. Sendo assim, ele convocou seu ministro das Finanças, o Colbert, para uma conversinha sobre indumentárias. Indumentária é roupa, tá, pessoal? Aconselhado pelo político, o rei proibiu a importação de tecidos estrangeiros. Lembrem que a gente chama isso de protecionismo alfandegário. Então, eu nem terminei de ler o texto ainda. Mas, pessoal, esse é o segredo para o aluno fazer uma boa prova de Enem. Lembrem, o aluno precisa identificar o conteúdo por trás do texto. Então, o conteúdo por trás desse texto é o mercantilismo. Lembrem que o mercantilismo é uma política econômica intervencionista. Os reis, na Idade Moderna, eles vão intervir na economia através do protecionismo alfandegário, através do metalismo, através do pacto colonial, através da balança comercial favorável. Beleza? E lembrem que a ideia dessa intervenção é ajudar a burguesia a enriquecer. Além disso, Luís XIV e Colbert determinaram que os novos modelos de roupas fossem criados 2 vezes ao ano, com tecidos inéditos. Assim, os costureiros atendiam a nobreza e passaram a apresentar a ela uma coleção de roupas no inverno e outra no verão, sem se esquecer de incluir acessórios como leques, capas, sombrinhas, casacos e etc. O rei decretou ainda que os nobres que desejassem visitá-lo no Palácio de Versalhes deveriam se vestir apenas com modelos da última moda. E o rei também teve a ideia de financiar a produção de catálogos que apresentavam as novas coleções. Dessa forma, a aristocracia francesa, aristocracia é a mesma coisa de nobreza, então dessa forma a aristocracia francesa e o resto da Europa poderia selecionar os itens que desejava comprar. O mercantilismo foi uma série de práticas de enriquecimento dos estados nacionais, como, por exemplo, na França, o rei Luís XIV e o seu ministro Colbert tentaram ampliar os ganhos da coroa com aumento de taxas e também através do comércio de artigos de luxo, o chamado colbertismo. Acerca das práticas mercantilistas dos estados nacionais, assinale a alternativa correta. Letra A. O protecionismo consiste em aumentar as taxas de produtos exportados. Pessoal, protecionismo é você aumentar o imposto para produto importado e não para produto exportado. Letra B. Uma das práticas do mercantilismo, usada ainda hoje para equilibrar as finanças dos países, é a balança comercial favorável, que consiste em exportar mais do que importar para evitar o endividamento e aumentar os ganhos do Estado. Perfeito, né, pessoal? Então, resposta letra B. Quarta questão. Os cosmógrafos e navegadores de Portugal e Espanha procuram situar essas costas e ilhas de maneira mais conveniente aos seus propósitos. Os espanhóis situam-nas mais para o Oriente, de forma a parecer que pertencem ao imperador Carlos V. Os portugueses, por sua vez, situam-nas mais para o Ocidente, pois deste modo entrariam em sua jurisdição. Pessoal, percebam que a quarta questão ela fala sobre uma disputa territorial entre Portugal e Espanha.
Essa disputa territorial aconteceu após a viagem de Colombo. Colombo é tido pela historiografia oficial como sendo o descobridor da América. Então, quando Colombo descobriu a América, que não foi descoberta, né, pessoal? Foi uma invasão. Aqui na América já viviam vários povos, inclusive civilizações, como a civilização Inca, como a civilização Azteca. Mas, enfim, depois que o Colombo descobriu a América, a gente sabe que Portugal e Espanha vão disputar as terras americanas. Essa disputa só não se tornou uma guerra porque Portugal e Espanha decidiram fazer um acordo chamado de Tratado de Tordesilhas. Por esse acordo, a costa latino-americana pertenceria a Portugal, enquanto que o oeste americano pertenceriam à Espanha. Beleza? Então, pelo Tratado de Tordesilhas, o litoral da América do Sul, o litoral brasileiro, para ser mais específico, ficaria para Portugal e o interior da América ficaria para a Espanha. Então, esse texto remete diretamente à competição entre os países europeus retardatários na corrida pelos descobrimentos. Pessoal, o país retardatário é o país que demorou mais a navegar. Os dois primeiros países europeus a se expandir pelo Atlântico foram Portugal e Espanha. Depois, França e Inglaterra. Então, os países retardatários, França e Inglaterra, o texto não fala de uma disputa, de uma competição entre França e Inglaterra. O texto ele fala sobre uma competição entre países pioneiros no processo expansionista europeu. Então, o texto fala de uma disputa entre Portugal e Espanha, que foram os primeiros, e não entre países retardatários, que seria França e Inglaterra. Letra B. Os esforços dos cartógrafos para mapear com precisão as novas descobertas. O texto da quarta questão não está falando de desenho de mapa, não. Letra C. Ao duplo papel da Marinha da Inglaterra. O texto também não fala da Marinha da Inglaterra. As disputas entre países europeus decorrentes do Tratado de Tordesilhas. Perfeito, né, pessoal? A quarta questão fala sobre uma disputa entre Portugal e Espanha. Disputa essa que está relacionada ao Tratado de Tordesilhas. Beleza? Quinta e última. A 16 de setembro, vimos flutuar pequenos maços de ervas marinhas que pareciam ainda frescas, o que fez todos acreditarem que a Terra se aproximava. Esse breve fragmento, extraído do diário de bordo de Colombo, tem um significado especial no processo de expansão das fronteiras europeias. Podemos afirmar que a chegada de Colombo à América faz parte do processo. Pessoal, se a chegada faz parte do processo, a chegada de Colombo à América é uma consequência de quê? É a mesma coisa. A chegada de Colombo à América é uma consequência da expansão marítima espanhola. Lembrem que quando a gente fala da viagem de Colombo, a gente fala da expansão marítima da Espanha. Beleza? Então, podemos afirmar que a chegada de Colombo à América faz parte do processo. Mais uma vez eu digo, a viagem de Colombo está relacionada, faz parte do processo de expansão marítima europeia, de expansão marítima espanhola. Beleza? Então, letra A diz, expansão da economia mercantil. Economia mercantil é comércio. Então, a viagem de Colombo está relacionada à expansão do comércio e o fortalecimento da classe burguesa. Perfeito, né, pessoal? Até porque quem pressionou os reis europeus a se expandirem usando como rota o Atlântico foi a burguesia que desejava se fortalecer, que desejava enriquecer. Então, de cara, a resposta letra A de amor. Beleza, meu povo lindo? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.